Durante a colonização do Brasil pelo português, uma ordem religiosa cumpriu um papel de destaque na organização social da colônia. A Companhia de Jesus, ou simplesmente os jesuítas, como eram conhecidos. Os jesuítas, liderados por Manuel da Nóbrega, chegaram à colônia Brasil em 1549. Junto a Tomé de Souza, o primeiro governador-geral, enviado por Portugal. A principal função dos jesuítas, ao virem ao Brasil, era evangelizar, catequizar e tornar cristãos indígenas que habitavam essa terra. Na Europa, o objetivo dos jesuítas era evitar o aumento do número de protestantes. A Companhia de Jesus havia sido fundada em 1534 pelo militar Santo Inácio de Loyola. No contexto da reforma, ou seja, da contra-reforma religiosa na colônia, pretendia também impedir que os protestantes realizassem a catequização da indígena. Para que a catequização fosse realizada, era necessário que os indígenas aprendessem a linguagem portuguesa para a leitura de trechos bíblicos, ensino da prática religiosa católica. Um dos nomes mais conhecidos no processo da evangelização que chegaram até nós foi o do Padre José de Anchieta. Mas os jesuítas não ensinavam apenas os indígenas, eles ensinavam também os filhos de colonos, principalmente dos senhores de engenho. Também era educado por eles. Para oferecer essa educação, os jesuítas criaram alguns colégios pela colônia. Um deles foi conhecido Colégio de São Paulo, e tornou no qual foi fundado na cidade de São Paulo, Piratininga, que hoje é atual São Paulo. A educação dos colonos era regida, disciplina era muito cobrada. Em casos de desobediência em alguma norma ou mesmo no erro de algumas lições, os alunos eram punidos pelos jesuítas com castigo, mas às vezes físico. O mais conhecido foi o uso da palmatória, um instrumento de madeira utilizado para bater nas palmas das mãos dos alunos. Porém, como a educação tradicional indígena era diferente, baseada na solidariedade e na cooperação com os índios mais novos aprendiam com os mais velhos, foram necessárias algumas mudanças. Nas missões locais onde os jesuítas habitavam, por vezes com milhares de indígenas, foi necessário em muitos momentos abandonar os castigos físicos. Elas estavam localizadas em várias localidades da colônia, sendo os mais conhecidos as construídas no sul, na fronteira onde estão Paraguai e Argentina. A missão servia também para que os jesuítas mudassem os hábitos dos índios. O interesse era que eles passassem a viver de acordo com a cultura europeia, que as famílias fossem nucleares, pai, mãe e filho de casa, que eles se fechassem em um local só. Uma grande parte do tribo indígena era seminômade, vivendo em constante deslocamento. Passava a adotar os ritmos e a disciplina de trabalho que impunham os europeus. Esse processo ficou também conhecido como aculturação. Com isso, os jesuítas conseguiram que a missão produzisse para seu próprio costume e consumo, além de fornecerem excelentes que era comercializado também. A situação levou a jesuítas a entrarem em conflito com os colonos, que tinham interesse na escravização
indígena. A missão servia como área protegida da ação dos colonos, mas também resultaram em fontes de força de trabalho para os jesuítas que se enriqueceram com a exploração dos indígenas. Além do que era comercializado na missão, os jesuítas conseguiram acumular fortuna com a posse de enorme extensão de terra. Em engenhos, os jesuítas permaneceram na colônia portuguesa na América até 1759, quando foram banidos das colônias portuguesas. A venda do patrimônio do jesuíta garantiu altas rendas para a coroa portuguesa, que mostrou que o poder espiritual do jesuíta também havia se transformado em poder